Olá, seja muito bem-vindo. Nosso podcast está começando, Edute do Reino. Não saia daí, fique até o final, porque o que Deus preparou para nós hoje vai transformar a sua vida para sempre. Amém? Agora eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho e compartilhe com mais alguém para que alguém também seja transformado assim como você. Agora sim, vamos falar do nosso convidado, ele que é empresário, escritor, evangelista, um grande homem de Deus. Deus usa ele poderosamente. Eu quero que vocês recebam com muito carinho mesmo, mas muito carinho, Pompeu Henrique. Tudo bem, Pompeu? Tudo bom, Obreiro Lércio? Uma satisfação estar aqui, uma honra, né? Estar aqui no podcast com você. Né? Queria agradecer também a sua presença, que você está aqui nos ouvindo. Quero dizer para você que você vai sair daqui transformado e você vai ser impactado por tudo aquilo que Deus fez e a gente sabe que Ele ainda vai fazer. Né? Amém. Eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, né? Por estar aqui com a gente hoje à noite, fazendo essa gravação. Eu tenho certeza, assim como você falou, que pessoas sim vão ser impactadas e transformadas com as coisas que você vai falar aqui hoje pra gente. Amém? Amém. Quero que você se apresente, use essa câmera. Quem que é o Pompeu, da onde que ele veio? Pompeu é um filho de Deus, alguém que encontrou Jesus Cristo, né? Sou casado com a Paula Henrich, sou o pai da Pérola, né? Sou um homem que gosta muito de viver o reino, de entender aquilo que Deus trouxe ao meu coração e de viver a plenitude de Deus para minha vida, né? Esse é o Pompeu, resumidamente. Beleza, maravilha. Pompeu, eu sempre faço uma pergunta. Isso é uma curiosidade minha, né? Eu creio que também das pessoas que estão assistindo. Como que você se converteu? Você veio de um berço evangélico? Seus pais já eram cristãos? Como que foi? Conta pra gente essa história aí. Vou contar então do início. Isso. Vou contar do início. Eu cresci numa igreja chamada Igreja Anglicana, né? Fui... que eles chamam de acólito, né, que é o coroinha da igreja anglicana, é uma igreja americana, né, modelo americano, da Inglaterra americano, né, sim. E eu cresci nessa igreja, mas eu não via o poder de Deus, né, eu conheci o poder de Deus com a minha mãe, que ela era dessa igreja anglicana, tudo, mas ela era batizada no Espírito Santo, movia em alguns sinais, expulsava demônios e tudo, sim. Porém, eu não conhecia o Jesus que ela estava lá. Que ela falava. Por quê? Porque quando eu desenvolvi minhas características de cristão, comecei a entender, eu não conseguia provar. Não conseguia provar. Jesus eu não tinha acesso ao Cristo. Sim. Né? Que hoje a gente entende que tem que ter acesso ao Cristo. Sim. E durante o período da minha vida ali, fui crescendo, e com 23 anos já, eu estava numa academia. Eu dava aula na academia, dava aula de atividades rítmicas e tudo. Sim. E um dia, saindo de lá, eu fui encontrar a minha avó numa igreja que ela estava indo, né, numa igreja evangélica já. E nesse período, quando eu estava na porta, eu lembro até hoje, a gente costuma rir hoje em família, né, que a gente é lembrado muito a cena de eu com uma toalha de academia no ombro, né? Sim. Uma regata, um calçãozinho, uma bermudinha, um tênis assim, né? E eu na frente da igreja esperando para pegar carona, para ir embora com a minha avó. O filho do pastor desce do altar e profetiza a minha vida inteira. Uau! E você lembra a profecia? Lembro. O que ele falou? Ele falou exatamente assim, ó. Muitas pessoas não te conhecem, mas eu já vi o teu coração, né? E ele começou a falar segredos do meu coração, né? E uma das coisas que ele falou assim, ó, filho, um dia você vai estar em cima do altar e as pessoas te olharão de baixo para cima. Uau. E tu pregarás a minha palavra. Porque eu te escolhi. Hoje a gente entende
que o filho mais velho é o sacerdote. Sim. E eu sou o filho mais velho, da mãe mais velha, que é da parte de mãe é mais velha, e do meu pai, por pai de pai, é mais velho. E nenhum dos dois exerceu o sacerdócio. Então toda a carga espiritual deles vem em mim. Tanto que durante o período meu de conversão, toda a vida que alguém vinha profetizar dizia: por quanto rejeitaram o chamado, eu coloquei sobre ti. Forte. Entendeu? Então, eu sou o acaso da minha família. O menos esperado de todos que estiveram lá na minha casa. A ovelha negra, que todo mundo diz que esse é o rejeitado, foi esse que Deus escolheu. Que bênção. Isso com quantos anos? 23. 23. Você se converteu com quantos anos? Com 23. Com 23. 23 você teve tua primeira experiência com Jesus. Nesse nível foi. Tua mãe já era convertida. Já era. Ela era convertida, teu pai também? Meu pai ele se converteu, né? Depois de um tempo. Sim. Os dois se separaram. Sim. Né? Deu alguns problemas, né? Sim. No caso com eles. Sim. Porém, eu fiquei muito perdido quando eu fiquei sem o meu pai em casa. Entendi. Entendeu? Você ficou com a sua mãe daí? Fiquei com a minha mãe. Uhum. E aí, nesse período, foi muito conturbado. Hoje a gente entende que a falta de paternidade leva a muitas situações, né? Porém, ali Deus me encontrou. Uau. E daí você foi convertido com 22 anos. A sua mãe já era há muitos anos convertida? Já. A minha mãe já. Só que, como eu falei, a igreja era anglicana, né? É o princípio da luterana, mais ou menos assim. Sim. Esse tipo de igreja, eles não acreditam nos dons espirituais. Eles são cessacionistas. Então, o que aconteceu até o dia de Pentecostes e acabou. Acabou tudo. Tanto é que eles, quando a vez que aconteceu uma manifestação do falar em línguas na igreja, alguma manifestação de cura, alguma coisa assim, eles reprimiam ela. Então, desde que eu me conheço por gente, a ação espiritual do Espírito Santo, nos âmbitos que a gente pode ver, foi muito travado. Porém, quando eu entendi numa igrejinha pentecostal de bairro, que Deus me encontrou lá, que deu essa profecia, revelou o segredo do meu coração, que está em 1 Coríntios 14, sim. Quando você analisa que 1 Coríntios 14 fala sobre profecia, sim. Exatamente o segredo do meu coração foi revelado. Eu reconheci que Deus estava ali no meio, e aí eu me humilhei. Que bênção. Tá, Pompeu, e daí você, com 22 anos, se converteu, e logo em seguida recebeu a profecia. Mas e aí, depois dali, você foi viver a profecia? Porque você falou também que você é empresário, né? Isso. Como foi essa parte você já era empresário? Já atuava um pouco, mas não tanto, com tanto empenho. O que acontecia? Nesse período, eu estava trabalhando junto com meu pai, né, na empresa durante o dia, e à noite eu trabalhava na academia. Sim. Certo? E nesse período aí, o que aconteceu? Quando a profecia foi entregue, né? Sim. Eu peguei e renunciei tudo. Já na hora, sim? Não deu 2 meses. Já tinha abandonado tudo. Tanto é que o ápice eu digo assim, do ultimato de Cristo no meu coração foi o dia que eu ganhei. Olha que loucura. Eu tinha ganhado 2 ingressos para ir num show de pagode. Sim. Tinha ganhado 2 ingressos para ir num show de pagode. Eu tinha o meu melhor amigo. O nome dele é Andrei. Quero mandar um abraço pro meu amigo Andrei. E nesse dia, eu liguei para ele, na frente da festa. E disse: Andrei, eu tô com 2 ingressos aqui, vamos comigo? Né? Ele falou assim: ó, irmão, isso não é mais pra mim. Ele falou? Ele falou. Ele era convertido? Ele era cristão? Ele tinha recém se convertido. Uau. E aí ele disse: eu não vou, mas eu tô orando por ti. Pode ir. Dar o meu ingresso pra alguém, né? Falou assim, né? Eu fiz meia volta e fui embora. Nunca mais. Daí não foi mais, não? Nunca mais. Aquele dia foi... Era convertido. Eu tava começando, né? Depois eu tava indo na igreja de vez em quando, tava recebendo algumas palavras, mas esse dia aí eu mudei a rota. A metanoia aconteceu. Eu disse: nunca mais. Uau. E aí eu entrei de cabeça no ministério. Tanto é que tudo aconteceu muito rápido. Né? O batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, já comecei a mover em profecia, falar em línguas, já comecei a pregar, já começou a acontecer tudo. Deus já começou a te usar? Tudo.
aquilo que nós conversamos antes, né, a respeito de com um mês o pastor me colocava para expulsar demônios, né, só que eu não entendia como eu entendo hoje, né, a parte da cura interior, libertação, né, então era muita santificação, muita busca, muito jejum, muita oração, muita leitura da palavra, né, sim. Tanto é que nesse período eu acabei lendo a Bíblia inteira em 5 meses. Olha aí. Eu li a Bíblia inteira em 5 meses. 5 meses. Vou explicar como que eu fazia, né? Como que eu fazia? A empresa que nós tínhamos era uma empresa de calha. Ela existe até hoje, né? Tá lá em Araranguá, tudo. Então eu ficava o dia inteiro na mesa de corte e atendendo clientes. Então, quando eu não estava cortando e eu não estava atendendo clientes, eu estava lendo a Bíblia. Quantos capítulos? Eu li o máximo que dava. E eu chegava à noite, lia o máximo que dava. Porque eu queria entender. E eu não conseguia entender. Mas a fome que eu tava. E eu gravava muito rápido os versículos. Gravava muito rápido. Tipo assim, me colocavam para pregar. Por exemplo, Pompeu, quinta-feira tu vai dar uma palavra introdutória. Porque era assim, a igreja já botava a gente na... Então eu já tinha que estar com uma palavra pronta. E como que eu vou estar se eu não tenho palavra? Eu tenho que conhecer essa palavra. Então eu lia muito. Lia, relia. E aí nesse meio tempo, quando eu saía da mesa da leitura e ia para a mesa de corte, por exemplo, para fazer as peças de alumínio, eu botava um fone de ouvido, botava um audiobook a respeito de alguma coisa. Normalmente eu lia muito Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin, Luciano Subirá, eu ouvia muita pregação dele, ouvia os livros da Rebecca Brown para libertação, eu ouvia muita essa literatura, né? E nesse período eu li 40 livros, mais de 40 livros no ano, porque eu ouvia o audiobook é 5 horas, 6 horas, então em um dia eu lia um livro praticamente, né? A conversão foi instantânea, mas na verdade levou 23 anos, né? Como a gente fala, tem pessoas que levam anos para começar algo. Então, levou 23 anos para eu me converter. Né? Tem gente que diz, foi uma conversão instantânea. Desde pequeno minha mãe falava de Jesus. Pois é, isso que eu ia perguntar. E ela nunca te evangelizou? Evangelizavam. Eles evangelizavam. Só que a diferença do evangelismo dela pro que a gente vê hoje numa igreja que, né, tradicional é diferente. Porque a forma que eles revelavam Cristo é diferente. Entendeu? Pra mim era um homem que veio, morreu por nós, sofreu, e eu tinha salvação, a vida eterna e acabou. Era isso. Né? E depois de um tempo eu entendi. Né? Que eu fui começando a ler e entendi um pouco mais sobre Cristo. Né? E eu vou dizer pra você, faça Exousia School e faça módulo Revelação de Cristo, vai ser transformador na sua vida. Algo que você nunca imaginou. Eu já tinha recebido a unção de evangelista, né? Eu não conhecia Jesus como eu conheci aqui. E eu orava muito. Eu dizia assim, Deus, eu quero te conhecer mais, Jesus. Quem tu é? Porque tem muita coisa em oculto. Para quem não sabe, que ele falou, faça Exousia School, nem todos que estão assistindo do Ministério Família do Reino, né? Você se pergunta, mas o que é Exousia School? É uma escola de teologia revelada, né? Que você estuda ela online, do apóstolo Pedro Medina, tá bom? Se você quiser saber mais sobre a Exousia School, você pode pôr nos comentários aqui, que a gente responde para você, né? Pode continuar, Pompeu. E quanto mais eu orava, mais eu buscava, mais eu sentia queimar o meu coração por Jesus. Sim. Mais eu sentia cada alma que se arrependia, cada movimentação espiritual que acontecia, né? Porque uma coisa a gente vê, eu quero até mandar um abraço pro meu primeiro pastor, que eu acredito que se não fosse ele, hoje era impossível eu estar aqui. Porque ele teve muita paciência comigo. Porque eu era muito intenso, eu sou muito intenso. Né? Tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Então, quando ele dizia assim, vamos orar, eu não queria orar 1 hora. O dia inteiro. Eu perdi 23 anos de oração. Uau.
Então, o máximo que der de oração eu vou fazer. Me trancava no banheiro, era muito intenso. Mas ele me segurava. Ele dizia, filho, tranquilo, fica calmo. Não é assim, não é como você vai correr, é aonde você vai terminar. Se você vai ter energia para o seu final. Né? Porque numa corrida, numa maratona, é demorado. Se você sair rápido demais, você vai cansar, você vai fadigar. Então ele me freava, ele me ensinava, ele tinha paciência, né? E eu acredito que por abrir a oportunidade para mim, porque imagina, um novo convertido, 23 anos, não era casado ainda, já colocar no altar para pregar, era muita confiança, né? E a responsabilidade também. É. E eu entendi o peso, né, da responsabilidade. Porque como eu já liderava um pouco na empresa, eu já sabia que o líder, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Ele vai ser visado. Se ele fizer qualquer coisa errada, é ele. E eu levava isso para dentro da igreja. Né? Como vai ser a minha pregação? Como que eu vou entrar e falar e me portar lá dentro? Porque as pessoas não analisam só você falando em cima do altar, elas analisam você embaixo. Né? Antes de você receber um azeite na cabeça, o reconhecimento, né? Você tem que ser. Se as pessoas não dizem, eu acredito muito assim, ó, as pessoas são ungidas conforme Deus vê elas através do homem de Deus. Então, se Deus colocar o homem de Deus e ele reconhece, esse homem de Deus reconhece o teu chamado, aí você está reconhecido. É verdade. Né? É isso aí. Porque o homem de Deus é ele que vai te dar o destino. Sim. Né? Ele te dando o destino, você adentra naquela região que é sua por direito no Espírito. Sim. E o reconhecimento do azeite, né, que muita gente almeja, não é tudo isso. Ô, Pompeu, daí, tá, com 23 anos, 22 anos, você foi, tudo, pelo que eu percebi, tudo foi rápido a partir do dia que você recebeu a profecia. E você tem alguma experiência com Deus nessa fase ali, do começo, Nossa, do primeiro amor, ali, no comecinho de tudo ali? Tem. Você pode contar pra gente? Tenho, vou contar pra vocês. Porque eu sei que acontece, eu tive experiências quando eu me converti, logo no primeiro amor ali, sabe, naquela... Então, eu creio que outras pessoas também tiveram experiências. Eu queria que você contasse aí pra gente essas experiências que você teve. Eu tenho uma que eu acredito que seja mais impactante assim para um novo convertido, que é no batismo do Espírito Santo. Uau. Só que o meu foi diferente de tudo que eu já tinha ouvido falar. Sim. O que acontecia? Na minha família, a minha mãe, né, tem uma irmã chamada Junara, é a minha madrinha, e elas faziam aula de inglês num prédio. E nesse prédio, quando ela dava aula de inglês, no apartamento dela, né, elas reuniam várias mulheres, e dentre essas mulheres tinha uma missionária chamada Sabrina. Sim. Essa mulher, missionária Sabrina, ela estava fazendo aula de inglês, ela não sabia falar inglês, nada, Lércio. Nada de inglês. Elas estavam recém começando. A minha mãe não entendia nada de inglês. Estava recém começando. E a minha madrinha, professora de inglês, morou nos Estados Unidos, viajou para a África, né? Com cultura que fala inglês. Sim. África do Sul. E um dia, numa noite, elas orando, a minha mãe começa a entender as coisas no espírito, a sentir o poder de Deus entrando lá no ambiente, e a missionária Sabrina começa a falar em línguas. Porém, a língua que a missionária Sabrina falou não era português. Não era a língua que todo mundo fala. Era inglês, irmão. Uau. E a Sabrina não sabia falar inglês. Uau. E a minha mãe não entendia inglês. Mas a Sabrina falou inglês e a minha mãe interpretou inglês. E a minha madrinha que estava lá, professora de inglês. Que ela disse, exatamente o que tu falou foi o que tu interpretou. Que bênção. E não foi tradução, porque a minha mãe não entendia. Que bênção. Né? E aí veio quando elas me contaram essa experiência, eu disse assim, eu não quero falar em línguas igual todo mundo. Que todo mundo fala. Sim. Eu quero falar diferente, Jesus.
Se tu for me batizar no Espírito Santo, eu não quero falar as línguas normais. Eu quero falar desse jeito, eu quero uma experiência nesse nível. Sim. E aí nós começamos a ir na igreja, eu comecei a buscar muito batismo no Espírito Santo, e orar, Sim. e orar, e orar. Estudei muito sobre o falar em línguas, sobre o batismo no Espírito Santo. Sim. Tanto é que eu aplico seminários sobre isso. E o que aconteceu? Nesse período, um dia à noite na igreja, tava eu lembro até hoje, um irmão chamado Henrique e o pastor Roberto. E nos outros cultos, todo mundo era batizado no Espírito Santo, menos eu. Todo mundo era, menos eu. Aí, o Henrique, nesse dia, foi batizado no Espírito Santo. Eu digo, não. Não pode, eu também tenho que ser. É pra todo mundo, eu tinha estudado, o batismo no Espírito Santo é pra todos, o falar em línguas é pra todos. Sim. E eu disse, eu vou falar. E quando eu forcei pra falar, eu comecei a falar. Só que eu não falei idioma normal. Eu comecei a falar em línguas e eu não conseguia parar. Só que eu falava italiano, falava alemão, eu falava línguas da terra. E o pastor Roberto, ele vinha e dava tapa na minha cabeça, assim, ó. E dizia, irmão, calma, irmão, calma, calma. E eu não conseguia parar. E aí eu vim com essas línguas na minha cabeça. Tanto é que eu vinha de carro com o meu melhor amigo e eu dizia assim, irmão, eu tô com vontade de falar essa língua aqui, ó. E eu começava a falar, e era uma língua, tipo, dava pra saber que era de algum país. Uau. Da Rússia. Tinha vezes que eu falava e eu não conseguia nem segurar. Forte. Começava a manifestar dessa forma. Aí um dia, eu, já casado, depois de muito tempo, eu contei essa experiência pra minha esposa, né? Eu disse, foi muito forte. E agora eu tô falando uma língua e eu tô sentindo que ela tem viés terreno. Não é só falar em línguas. E aí eu botei hebraico no Google, assim, hebraico, e botei tradução para português. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, porque ninguém o entende e o Espírito fala de mistérios. Só que aquele dia o Espírito Santo tinha falado para mim assim, eu vou te mostrar o que tu ora. E eu, ok. Porque ele queria que eu soubesse. Daí eu botei no tradutor e comecei a orar. Laércio, parecia que eu estava orando por uma pessoa em outro país. Uau. A tradução da oração. Que bênção. Foi, pra mim, no começo de conversão, uma das mais impactantes. Eu sempre pergunto porque existe mesmo, as pessoas têm experiência logo no começo, quando você se converte, Deus, né, faz com que você tenha algumas experiências. E eu tive várias experiências também. Eu vou contar uma rapidinho aqui. O entrevistado é você, mas eu... Com certeza. Tem um jovem pastor lá de São Paulo que se chama Gabriel Holtz. Gabriel, se você estiver me ouvindo aí, eu quero... te amo muito, muito mesmo. Um grande homem de Deus. Ele fez parte do nosso ministério também aqui. Hoje ele é pastor lá. Um homem de Deus mesmo, um menino de Deus mesmo. Eu amo ele demais, ele sabe disso. Deixa um abraço, um beijão pra você. Te amo muito, Gabriel. E o Gabriel me contou uma vez que o Gabriel foi assim, ele nunca tocou instrumento nenhum. E ele disse que na igreja dele lá, ele tinha um sonho, alguma coisa assim, que ele queria tocar teclado. E Deus mostrou para ele, num sonho, dormindo. Isso. Deus mostrou num sonho ele tocando teclado. Só que não foi só teclado. No sonho, Deus mostrou ele tocando todos os instrumentos musicais. E no outro dia, ele tinha um teclado em cima do altar, da igreja que ele pertencia, e ele subiu no altar e começou a tocar. Ele toca todos os instrumentos, teclado, violão, tudo. Meu Deus. E canta uma bênção de Deus. Nossa, e ele me contando isso aí, bem no começo da minha conversão. Ele é um menino de, assim, uma bênção de Deus. E ele contando isso aí pra mim, no meu começo da minha conversão, eu falei a mesma coisa, eu quero aprender. E eu tinha um teclado também, e eu não toco teclado, eu toco violão, né? Eu toco mais ou menos violão, canto, né? Mas, baseado nisso que o Gabriel falou, né? Que Deus falou com ele no sonho, e ele aprendeu a tocar teclado, eu fiz a mesma pergunta para Deus. Eu falei, eu também quero aprender a tocar teclado no sonho. E eu tinha um teclado velho lá, que nem era meu, mas estava lá. E eu
no sonho Deus me mostrou umas notas. Meu Deus, no teclado. velho. No sonho. Que Eu forte. sonhei e Deus me mostrou as notas. No sonho eu tocando. Forte. E eu acordei no outro dia e eu não... tipo assim, eu não esqueci aquilo que Deus me mostrou. Eu não esqueci. Uhum. E daí eu fui lá e peguei o teclado, botei em cima da mesa e comecei... Eu lembrei, parecia que eu via as notas que Deus me mostrou. Uau. E eu toquei elas igualzinho. Uau. E eu consegui tirar uma música que se chama aquela Estás Aqui, sabe? Uhum. Então tirei essa música todinha assim. Meu Deus. Nunca toquei teclado. Simplesmente num sonho que eu tive, eu vi uma pessoa me ensinando a tocar teclado. Sim. No sonho. E daí eu no outro dia eu guardei aquilo, no outro dia eu fui lá e pratiquei e toquei. Só toquei essa música por quê? Porque eu parei por ali. Não continuei. Uhum. Mas foi através de um sonho também. Então por isso que eu acredito que eu assim sempre pergunto, né, das experiências que você teve com Deus no começo da conversão ali. É muito forte, né? E o Gabriel não, o Gabriel é profissional. O Gabriel hoje ele o que acontece? A gente imagina, né? Eu creio muito no agir de Deus com o que Deus criou, com o homem, né? Quando uma criança ela é pequena, você dá o que ela pede. Sim. E depois você vai dando conforme a maturidade dela. Então, quando a gente é novo convertido, o que a gente pede, Deus vai fazendo. Deus vai incrível. fazendo. Por isso que quando eu me converti, eu dizia assim, ó, para eu ser útil eu tenho que ter ferramenta. Sim. Né? E Efésios 4:11 diz, né, que Deus deu apóstolo, profeta, tal, evangelista. Sim. E eu dizia assim, mas esses são os dons que Deus deu para a igreja, Cristo deu para a igreja. Eu preciso saber mover no espiritual. Sim. E aí o que eu comecei a pedir? Os dons do Espírito Santo. Com 6 meses, 7 meses de crente, eu já estava estudando sobre os dons do Espírito Santo assim, numa forma que não era eu querendo. Sim. Porque o que acontecia? Quando você precisa levar algo para a igreja, né, a gente sabe, 1 Coríntios 2:4. A minha pregação e o meu evangelho não se baseia em palavras de sabedoria humana, mas sim demonstração de espírito e de poder. Sim. Então, o que me impactava no começo do ministério foi uma profecia. Sim. E a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios lá 14, que buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Sim. Quando eu entendi essa chave, eu comecei a buscar os dons espirituais. Eu buscava Cristo e dizia assim, ó, Senhor, se revela através de mim. Sim. Se revela através de mim. E começou a manifestá-los. Sim. Entende? Como Deus dava as ferramentas, as pessoas se convertiam pelo sobrenatural. Uau. Né? E isso virou uma base dentro do meu coração. Eu disse assim, o sobrenatural de Deus tem que ser natural para mim. Eu tenho que andar no sobrenatural de Deus. E nesse período eu conheci um homem que, né, que já falecido hoje, né? O nome dele é David Robertson. Ele tem um livro chamado O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Quando eu li esse livro, eu entendi sobre oração em línguas. E aí, meu irmão, eu não parava de orar em línguas 24 horas por dia. Eu me trancava orando em línguas. Passava o dia orando em línguas. Estudava oração em línguas. Tudo que eu fazia era orando em línguas. Todas as coisas. Se eu estava cortando um alumínio, como não tinha gente trabalhando comigo, o dia inteiro cortando alumínio, falando em línguas. E o meu espírito sendo edificado. Então muita gente acredita que é pela força dela, pelo que ela acha que ela é, nunca foi. Sim. Pompeu, e me fala uma coisa, tá? E daí, porque a igreja que você pertencia, ela fluía nos 5 ministérios? Não. Não. E da onde surgiu essa... Porque você é um evangelista, né? Você foi um ungido evangelista. Isso. E da onde que surgiu esse desejo? Na verdade, eu creio que é um chamado que a gente tem, né? Mas a gente... Como a igreja não fluía nos 5 ministérios, como que nasceu isso em você? Como que você despertou essa vontade por evangelizar? Se não fazia parte da igreja evangelizar,
Não tinha essa cultura. Não. Porque uma coisa é quando você pertence ao ministério, e o ministério tem a cultura do evangelismo. Entendeu? O ministério flui nos 5 ministérios. Entendeu? Aí sim, você se acha, né? Você, por exemplo, eu faço muito evangelismo. Eu faço muito evangelismo de rua. Mas a igreja que eu pertenço, a família do reino, ela flui nos 5 ministérios. Entendeu? Então a igreja já tem uma cultura de evangelismo. Claro. Então eu me achei, foi mais fácil. Mas no teu caso, como que foi? Como é que você conseguiu despertar essa veia evangelística em você? No meu caso foi entender que a minha igreja não era apostólica, né, nesse sentido dos 5 ministérios, mas os 5 ministérios existiam. Sim, mas você conhecia, você tinha esse conhecimento? Sim. Mas não vinha da igreja? Não vinha da igreja. Você adquiriu como esse conhecimento? Estudando sozinho? Muito. Efésios 4:11. Sim. Tinha os 5 ministérios. Quando você vai estudar sobre os dons espirituais, os dons, né, que Deus dá aos homens, você desperta essa parte. E quando eu descobri isso? Perdão. A minha avó, assembleiana, sim, nata, sim, sabe? Sim. Eu digo que ela é a senhora do coque de Chanel. Sim. Ela tem um Chanelzinho, coisa mais linda. Beijo, vó, te amo. E o que acontecia? Ela evangelizava na rua e ela dizia: eu sou evangelista, eu sou evangelista, eu sou evangelista. Da Assembleia. Da Assembleia. E você era de que... Só que ela não era assim, ela cresceu na Assembleia e ela se dizia evangelista pelo que ela fazia. Não por uma unção eclesiástica. Sim. Você está entendendo? E nesse período eu fui entendendo que o evangelista, né, a gente entende como que vai mais longe, o que vai e alcança as almas, eu começava a me ver como ele. Entendeu? Mas mesmo estando no ministério, que não fluía nessa... Isso, quando você estudava a Bíblia, que você via que a Bíblia era diferente do que o teu pastor pregava. Sim. Não batia? Como é que você aceitava? Como é que você... Porque você via uma palavra, sim, mas o teu coração estava numa outra. Não nesse caso. Que era? O que acontece? Existem igrejas que o evangelista ele é pré-pastor. Sim. Entende? Você passa membro, aí você vai diácono, aí você vai presbítero, aí você vai obreiro, aí você vai evangelista, pastor. É uma escada. Sim. Entendeu? O caminho é para ser pastor. O caminho é para ser pastor. Sim. Né? Tanto é que todo mundo lá me chamava já de pastor. Entendi. Né? Só que eu não queria. Entendi. Eu disse, não sou pastor. Né? Eu era totalmente diferente da vertente do pastor. Sim. Eu gostava muito de muitas pessoas, eu trazia. Né? Eu ganhava muitas pessoas na rua. Aceitava. Você tinha uma facilidade. Irmão, eu cansei de marcar batismo 3 horas da tarde. Ia lá no Rio, batizava e voltava pro trabalho. Entendeu? Eu ganhava a alma, consolidava a alma, ensinava ele. Mas isso na tua igreja lá? Isso. E teu pastor... junto comigo. Com você. Ele vinha junto comigo. Ele que me ensinou a ser um pouco assim, porque ele foi missionário. Sim. Então ele me ensinou toda essa estratégia de ganhar almas. Sim. Tanto é que a gente chamava que o amor pelas almas, ele não para, ele só cresce. Sim. Né? Então, tudo isso aconteceu nesse período. Eu entendi que ganhar almas é uma missão. Sim. E o evangelista nada mais é que o que todo mundo hoje chama de avivalista. Sim. Sim. Todo mundo chama de avivalista. O avivalista John Wesley. Não, eles eram evangelistas. Sim. Entendeu? O Billy Graham é avivalista, mas ele era evangelista, Billy Graham. Ele não era chamado pastor. Sim. Né? Então, a Bíblia diz também aquele que ganha almas é sábio. E são vários aspectos que eu queria seguir nessa vertente. Né? E eu acreditava muito que eu nasci para ganhar almas. Porque em todas as coisas que eu tentei fazer na vida, né, faltava alguma coisa. Entendi. E esse pastor que te ungiu, o evangelista? Isso. Que te consagrou? Mas se na igreja dele não tinha os 5 ministérios, como que ele identificou que você era um evangelista? Isso. Lá tinha profeta também, olha que loucura. Pois a igreja não era conhecida como igreja apostólica, sim, mas tinha unção de profeta, olha aí, tinha unção de evangelista, tinha unção de pastor, e eles tinham um missionário que é o apóstolo. Ele era o apóstolo, só que a igreja não era apostólica.
Você tá entendendo? Tá. Tinha reconhecimento dos 5 ministérios. Tinha o mestre também. Tinha Eles o que reconheciam, então. dava- com azeite. Mas não praticava. Não Eu praticava. dizendo assim, como eu vou te explicar? É bem confuso, né? Acho que não tem como eu te explicar assim de outra forma. Quem vinha, eles chamavam, ele é o pastor Diego, mas ele é profeta. Uau. Tá entendendo? Ele é o pastor Roberto, mas ele é Evangelista. missionário, só que ele é apóstolo. O missionário era o apóstolo. Entendeu? Entendi. Tocava em todos. Sim. Então, era uma confusão na minha cabeça. Rapaz. Tu imagina a minha cabeça de novo convertido durante o começo. Tentando Mas se achar. depois eu entendi os 5 ministérios. Então, Entendi. são cargos, mas as funções eclesiásticas eram reconhecidas. Tá entendendo? Tô entendendo. Era tudo um processo. Quando eles diziam assim, ó, vamos ungir um missionário, eles estavam ungindo um apóstolo. Tinha vezes que eles diziam, vamos ungir um Só mudava o profeta. Não, só mudava o nome. Era uma igreja apostólica, só que não tinha esse nome. Entendi. Entendeu? Então pra mim não foi um choque. E você foi ungido, tinha quantos anos de ministério? Conversão. 6 anos. Ah, com 6 anos de conversão você já foi Eu fui ungido evangelista, ungido evangelista. mas levei 6 anos. 6 anos. Só que 6 anos intensos. Dedicado. Todo dia oração, das 10 da noite às 11 da noite, praticamente. Culto 4 vezes na semana, quinta, sexta, sábado, domingo. Ia pregar em outras cidades, tinha sábado, toda a vida culto. Eu preguei mais de 2 anos, todo sábado. Que bênção. Todo sábado. E era isso mesmo que você queria? Era ser ungido evangelista mesmo? Era o que teu coração queria? O meu coração queimava por almas. Almas. Eu queria ganhar almas. Eu Ganhar. jejuava por almas. Ganhar alma. Passava 7, 8 dias em jejum, sem comer nada para ganhar almas. Eu criei uma ideia com o pastor e disse, pastor, eu li um livro chamado Caçadores de Deus. Sim. Acho que é Tommy Tinney. E nele fala que eles fincaram umas estacas na cidade, separando a cidade para Deus. Sim. Profética. Eu peguei as estacas, fiz exatamente igual no livro. Orei, ficamos 7 dias sem comer para ganhar almas. Uau. Saímos e fincamos as estacas na cidade. Só sobrou eu e o pastor da turma toda que fez isso. O resto tudo caiu, foi preso. Meu Deus. Por quê? Porque a gente tocou onde... Não devia. Na verdade, onde devia. Onde devia, né? Mas nem todos estavam prontos, né? Preparado. Então a gente sabe que é muito sério. É muito sério. E até que a gente dava risada. Durante esse período de jejum, a gente ganhava x-salada. Tipo, chegava 10x na igreja de noite. Era incrível. Né? Então eu estou dizendo, se você está de jejum, você vai receber umas notícias dessa aí. Você foi ungido, você já era casado? Já. Sua esposa também é evangelista ou só você? Lá era diferente. Ela era ungida diácono. É diaconisa, Ela né? é diaconisa. Diaconisa. Aí Mulher você- lá era ungida só missionária. Era de diaconisa para missionária. Ah, entendi. Entendeu? Não era ungida pastora, não era ungida outro cargo. Sim. Era só missionária. Entendeu? Entendi. O mais alto lá, né? Seria a missionária, que é o pastor apóstolo, Sim, nesse caso. sim. Né? É só assim. E aí a gente casou. Eu tinha um ano e meio, um ano de convertido. Ah, sim. Vocês viveram então tudo isso. Vivemos intenso o começo. E como que ela aceita bem o teu ministério? Como que ela é? Aceita, ela veio pra cá comigo, né? Quando a gente casou, eu falei pra ela, ó, o negócio é o seguinte. Eu conheci ela no retiro da Igreja Quadrangular. Sim, E eu fui lá dar aula de jiu-jitsu para as crianças, conheci ela, né? sim. E o que aconteceu de impactante nesse período foi que quando a gente se conheceu e tal, começou a conversar e tal, o conselho que eu recebi foi que ela entenda o teu chamado. E aí eu falei pra ela, Paulo, você não tá casando só comigo, você tá casando com o meu chamado?
se Deus mandar eu largar tudo e ir pra qualquer lugar do mundo Você comer vai feijão ter que ir embaixo junto. de uma árvore, tu vai ter que ir junto. Tu quer isso pra ti? É isso que Deus me chamou pra fazer. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Até hoje eu não tinha encontrado ele, mas agora ele me encontrou. E eu sei o que eu vou fazer. Que Tu vai vir bênção. comigo? Vou. Fizemos os votos e no dia foi falado ainda. Tu aceita o ministério do teu esposo nos votos, né? Ela aceitou. Que E hoje ela bênção. tá aí comigo. Que bênção. Vocês vieram pra cá em que ano? Vieram agora, né? Agora, pra Exorcisco. Vieram direto pra Exosia? Pra estudar? Direto. Que Foi bênção. um processo. Eu digo que conheci a Exorcisco dia 10 de fevereiro, dia 10 de março eu já tava dentro da escola. Amém. E como Forte. você conheceu, como que você teve acesso, pela primeira vez, como que você conheceu o apóstolo Pedro Medina? Como que foi esse teu contato com a família do reino, na verdade? Como que foi assim, a primeira vez? Não, eu tava assim, como é que foi? Conta pra Foi nós. assim. Vamos começar. Eu vou começar explicando, né, do começo. Ano passado eu fui ungido evangelista. Você foi ungido ano passado, É. faz pouco tempo então. Faz. Quando eu fui ungido, eu tava passando uma das maiores dificuldades da minha vida. E eu lembro assim que quando o azeite caiu na minha cabeça, eu senti assim, ó, a prova acabou. Sabe? Sim, Era pra isso que eu tava te forjando. entendi. E quando isso aconteceu, quando o azeite caiu na minha cabeça, eu falei assim, eu vou jejuar por almas. Fiz 7 dias de jejum só na água, né? Pra ganhar alma. Eu não queria outra coisa da minha vida. Minha vida era ganhar alma. Ganhar. Meus funcionários tudo converteram. A maioria. A maioria converteram, que não converteram saíram, desviaram, mas eu consegui levar eles. Conseguiu levar. Consegui levar. As pessoas à minha volta, todos que estavam comigo, eu discipulava, preparava, todo mundo. E depois desses 7 dias aí, eu passei uma semana de recuperação, assim, me recuperando desse jejum. Sim. E o pastor Roberto chegou e falou pra mim assim, filho, ó, vamos fazer 40 dias agora, tá? Eu disse, meu Deus, não tô bem pra fazer um de 40. Ele disse, não, nós vamos fazer, nós queremos algo. Vamos fazer. A gente fez. E durante esse período, Deus mandou eu fazer uma cruzada, tirar meu passaporte e escrever um livro. Vamos falar do livro depois, tá? Vamos Tá. falar do livro agora. Não. Sim. Tira o passaporte, faz a cruzada, escreve o livro. Nós temos pouco tempo no podcast para explicar o processo da cruzada, mas foi Não, incrível. mas fica à vontade. Todas as coisas na cruzada aconteciam porque era para acontecer. A cruzada, eu disse, tá bom, vou preparar a cruzada, mas eu não sei fazer, não sei quem faça, nunca fiz um evento na igreja, só tinha sede por almas. Sim. Eu tinha lido 3 livros que, ó, vou recomendar para todo bom evangelista ter que ler, né? Sim. Todo homem que tem que ler. Sim. Um deles é o chamado Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom. Sim. Esse livro, maravilhoso. Curar enfermos e expulsar demônios, T.L. Osborne. Tem que ler. E outro que se chama Cristo, Aquele que Cura, F.F. Bosworth. Tem que ler. Por quê? Porque nele estão os princípios da cruzada. Sim. E eu tinha lido esses livros. Eu estava no meu espírito. Sim. Estava no meu espírito. E eu lia muito sobre Filipe na Bíblia, Sim. o evangelista. Sim. Como ele começou, em Atos 6, em Atos 8 em Samaria, né? Toda a história dele. Sim. Tanto é que eu escrevi um e-book, uma coisa sobre ele. E nesse período de entendimento, né, da cruzada, como é que eu faço, tudo, começou a vir à tona. E um dia eu estava passando na cidade e um funcionário meu estava dentro de uma casa de um cliente e me liga o cliente. Sim. Teu funcionário caiu do telhado. Caiu do telhado, tá aqui, ele tá inteiro, mas ele acabou de cair do telhado e aconteceu alguma coisa, tu precisa trazer uma telha aqui, porque vai chover e tá aberto aqui e tal. Disse, beleza, tô indo aí levar a telha. Cheguei lá na casa, era uma irmã, né, que fazia evento de igreja, e isso era
8h30, 9 horas da manhã, cedo. E ela olhou pra mim e começou a falar, né? Falar e tal, conversando. E aí ela falou assim, eu fiz tanto evento de igreja. Mas sabe o que eu mais quero fazer na minha vida? Que eu mais almejo fazer? Aí eu assim, ela vai falar uma cruzada. Ela falou, eu quero fazer uma cruzada. Uau. E eu olhei pra ela e falei assim, fala mais. Laércio, das 9 da manhã ao meio-dia, eu peguei um bloquinho, uma caneta, sentei de frente com ela e a gente montou a estrutura toda de uma cruzada. Uau, que bênção. E o funcionário trabalhando no telhado que ele tinha recém-caído. Deus permitiu que ele caísse só para eu sentar com ela para escrever. Todo o processo da cruzada foi assim. Nós não tínhamos camiseta. Chegava uma pessoa e dizia assim, ó, tava aqui, ó, 30 camisetas cortadas de tamanhos alternados que o cliente não quis, agora é só costurar e preparar para vocês, tô dando. Era assim. Tudo. E você fez a cruzada aonde? Em Araranguá. Sim, mas num dentro da igreja? Não, fora? Num centro comunitário da Igreja Católica. Essa foi boa, né? Essa tu não esperava, né? É, Breno. E daí, como foi essa Foi maravilhoso. Essa experiência da cruzada na Igreja Católica? Foi graças ao apóstolo Pedro Medina que eu consegui fazer. É? Daí como é que foi? Por quê? Porque eu tinha tudo estruturado, carro de som na cidade, tudo certinho. Mas como eu não tinha rede social, e eu assistia mal vídeo no YouTube, eu não sabia como que era uma cruzada. Eu só tinha lido nos livros, ok. Sim. Mas o meu melhor amigo, ele chama André Jordão. Ele chegou um dia pra mim e falou assim, Pompeu, tu é doido fazer isso aí que tu tá fazendo. Num centro comunitário da Igreja Católica. Uma cruzada, tu tá dizendo que cego vai ver, cadeirante vai levantar. E aí? Tu é doido, mas tem um cara que é doido igual tu. E ele é mais ainda, ele faz num ginásio bem grande. O nome dele é Pedro Medina. E ele é brasileiro e ele mora aqui perto. Aí eu fui ver os vídeos do apóstolo. Uau. Um vídeo que eu vi que me impactou de uma forma poderosa foi o vídeo do menino do capacete. Você lembra? Capacete, eu lembro. Esse vídeo. E eu tava preocupado porque eu dizia assim na minha cabeça. Eu sei orar pela pessoa, ela é curada, já aconteceu várias vezes, mas a minha oração às vezes demora. Eu não sei como é que faz. Sim. Eu estudava muito como orar em massa, né? Que o T.L. Osborne, ele fala de oração em massa, né? E que você ora e acontece mesmo, que né? A gente que veio do meio, a gente treina, né? Os dons espirituais são treináveis, as coisas são treináveis. E eu disse, eu vou levar muito tempo em oração aqui. O que aconteceu? Eu vi o apóstolo Pedro Medina botando a mão e dizendo, seja curado em nome de Jesus. E ele falava, quando ele falava com câncer, ele dizia, câncer seca desde a raiz e desaparece. Não era assim? Basta uma palavra, né? A Bíblia fala, basta uma palavra e serei curado. É. Aí o que eu fiz? Eu comecei a botar os vídeos do apóstolo Pedro Medina orando por cura. E eu disse, esse homem de Deus é demais. Como que ele faz isso? E o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, o tempo de oração do teu secreto é o que vai te preparar para uma oração curta. Sim. Daí ele me levou no texto de Elias. Fez uma oração em 17 segundos, o fogo do céu desceu. Amém. Né? E quando eu vi o Pedro Medina fazendo tudo isso, o apóstolo, sim, eu aprendi e fui treinar no espelho. Eu começava, né? Tá, né? Sim. Quem vê o apóstolo daquele, né? daquele jeito, né? O homem é elegante, Exato, né? Ele é elegante, ele é ousado. Então eu disse, eu quero ser assim, sim, né? Eu quero fazer como ele faz. E, exatamente, foi o que aconteceu lá. Pessoas eram curadas. E nesse período eu conheci a REM. Sim. Dá uma seguradinha aí. Parou na REM, tá? Nós estamos falando de cruzada, falando do apóstolo Pedro Medina. E eu quero aproveitar esse momento e falar para você que está nos assistindo, se você já é daqui de Balneário Camboriú, dessa região aqui, ou até mesmo de fora, onde você estiver, eu quero falar para você o seguinte, vai acontecer agora, em outubro, né? Outubro,
a maior cruzada de milagres aqui em Balneário aqui em Camboriú. Vai ser no ginásio de esporte, onde onde acontece os Gideões, na verdade, né? Vai ser naquele mesmo ginásio de esporte ali. Eu quero convidar você, né? Venha, o evento é gratuito, você não vai pagar nada, vai ser com o apóstolo Pedro Medina, e tenho fé e eu creio que se você tiver com enfermidade e você vir aqui gerar uma expectativa, você vai ser curado também. Então, no dia 17, 18, 19, é isso? 17, 18, 19 de outubro, a maior cruzada de milagres já acontecida no Brasil. Vai ser aqui em Camboriú, no ginásio de esporte, com o apóstolo Pedro Medina. Não perca por nada, é gratuito. Amém? Voltamos para Rei. Voltamos para Rei. E eu conheci a Rei, né? Nesse período que eu conheci a Rei, na semana da cruzada, eu comecei a fazer as aulas e comecei a estudar e me preparar e tudo aconteceu. E dia 8 e 9 de fevereiro foi feita a cruzada. Dia 10 eu mando mensagem para a Exousia presencial, porque eu não sabia se era online ou era presencial. Então, como eu estava na REM e o apóstolo fala muito da Exousia, eu queria fazer a Exousia. E eu mandei mensagem para a Exousia online, para a Exousia presencial, todas elas que deu para fazer, porque eu entendi. Sim. Lércio, lá na cruzada que a gente fez em Araranguá, caroço desse tamanho, sumia. Eu creio. Pessoas com câncer que não conseguiam comer, começaram a comer. Sim. Uma menina com olho estrábico, astigmatismo, não enxergava, usava todos os problemas de vista. Foi orada, foi curada. Sim. Então os milagres foram tantos que eu disse, tem alguma coisa, tem algo diferente aqui. Sim. Tem algo, né? Hoje a gente entende que é a demanda. Sim. Você cria a demanda, né? E o mundo espiritual responde. Né? E se você está em obediência a Jesus, vai acontecer. Sim. Vai acontecer, porque é pelo amor, né? E eu conheci então a REM, estudando na REM, conheci a Exousia, dia 8 e 9, cruzada, dia 10 mando mensagem, dia 11 fica pronto o meu passaporte. Lembra que eu falei? Que sim, verdade. Dia 11 o passaporte ficou pronto. Sim. Quando eu fui buscar o passaporte, adivinha qual era o nome do shopping? Shopping das Nações. Olha aí, é um mistério. Olha o mistério. Daí, quarta-feira eu aprendo sobre primícias. Na REM. Na REM. Até então você não sabia? Até então eu não conhecia primícia, não conhecia nada nesse nível de revelação, sim, né? E eu disse assim, então eu preciso primiciar. Fui lá, pastor. Primiciei e, cara de pau, olhei e disse assim, eu dizimo pro Senhor e eu quero primiciar na sua vida. Eu reconheço, eu vejo Deus em você. E ele? Qual foi a reação dele? Ele ficou feliz. Mas ele conhecia? Ele tinha esse... Ele entendia a revelação de Abraão e Melquisedeque. Sim. Do dízimo, né? Sim, mas da primícia? Da primícia, não. Daí como é que foi a reação dele quando ele recebeu essa primícia? Ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz. Ele disse... E ele aplicou na igreja depois? Não. É a primeira vez que alguém me reconhece assim, dessa forma, com primícia, né? Sim. E aí, você explicou pra ele o que era a primícia? Eu falei. Pra que era? Isso, como que é? Eu falei. E aí, então, ele pegou e eu disse pra ele, eu vou dobrar meu joelho aqui, eu quero que o Senhor ponha a mão na minha cabeça e me abençoe. Como o Melquisedeque abençoou Abraão. Uau. Porque eu entendi que a bênção só vem pela mão e pela boca de um sacerdote. Então, quando eu entendi essa revelação e ele orou por mim, ele botou a mão e começou a declarar muitas coisas aqui, né? Eu não vou falar porque algumas coisas são particulares, né? Sim, sim. Mas entre elas estava integral pro chamado. Uau. A partir de hoje, as coisas para ti são totalmente desse jeito. E, né, quem tem a revelação sabe que para quem é ungido tudo dá errado. E eu fui ungido evangelista. E aí, não tem outra coisa para eu fazer da minha vida a partir de hoje. Eu sei disso. Sim. Eu sei que eu nasci para fazer isso, sim. Né? Por conta do que aconteceu. Sim. Então ele lançou as palavras, pôs a mão na minha cabeça, sim, me abençoou. Isso era dia 11, né,
dia 12, dia 11 eu peguei o passaporte, dia 12 ele me abençoa, dia 13 eu chego na empresa para trabalhar. Sim. Quando eu chego lá na empresa, simplesmente meu pai olha para mim e diz assim: a partir de hoje eu não quero mais estar aqui. Uau, No outro dia, Lércio. que forte. E eu disse: mas por quê? O que é? Ele disse assim: eu não posso competir com Deus. Uau. Tu tá trabalhando aqui na empresa, mas eu vejo que teu coração é trabalhar para Deus. E eu quero te abençoar pro teu ministério. Entendi. O coração do meu pai tava alegre por conta da cruzada, porque muita gente começou a ir lá na empresa para falar comigo por conta da cruzada, do que aconteceu lá. Entendi. O nosso mecânico, depois da cruzada, chegou lá na empresa com um problema nas costas, saiu curado. As pessoas, começou a acontecer assim, Lárcio, coisa maluca. E uma delas foi que lá na minha cidade existe um pastor chamado Valcir, e ele é goleiro, né? Ele foi goleiro, e o meu pai era goleiro também. Sim. Meu pai admirava ele e tal. E ele falou algumas coisas sobre mim pro meu pai Sim. nesse dia. E aí uma delas foi: seu filho é um homem de Deus. Deus tem algo pra ele que eu nunca vi, eu não tinha visto, Uau. né? Porque eu acredito que, assim, que moveu Araranguá na antiga cidade foi a primeira cruzada. Um evangelista com 6 anos de conversão. Olha, nem eu entendo o que aconteceu ali. Deus só precisa de um louco. Só preciso. Conhece essa história? Deus só precisa de um louco. Olha aí. Verdade. E quando isso aconteceu, quando ele falou isso, eu não sei. Eu tinha entregue a minha primícia. Foi lançada a palavra pela boca do sacerdote. No outro dia ele disse assim: a partir de hoje tu não aparece mais aqui. Daí eu disse assim: se essas palavras são verdadeiras, e eu não é para eu mais viver de nada além do meu chamado, eu vou dobrar meu joelho diante do Senhor. E eu quero que o Senhor me abençoe. Põe a mão na minha cabeça e me abençoe. Sim. Laércio, eu chorei tanto. tanto pelas palavras que ele soltou. Tanto. Porque eu senti a bênção do meu pai. Que bênção, que forte. Meu pai me abençoou com o coração alegre pro ministério. Muito bom. Irmão, isso foi tão forte, que no final de semana eu botei minha esposa no carro, minha filha no carro, meu enteado no carro e vim para Balneário Camboriú para conhecer a Igreja Família do Reino. Por conta do que eu aprendi na REM e fiz por obediência à palavra que eu tinha entendido. Sim. Eu fui destravado. Uau. Em tudo. Que bênção. E vim parar aqui. E ainda lembro do culto do que antigamente se chamava Reborn, a pregação da Erla sobre paternidade. Eu não esqueço nada. Que top. Conheci um pouco da Exousia. Quem me mostrou foi a Vitória de Cássia. Sim. E a Lara. Sim. Eu lembro. Quem me mostrou foram elas. E eu não entendia. E aí passou o processo seletivo da Exousia, né? E hoje eu tô aqui. Que bênção. Né? Hoje eu tô aqui totalmente... Você tá 1 ano estudando a Exousia. estudando. Sua esposa também ou só você? Só eu, por enquanto. Ela quer fazer online, né? Sim. Deus vai abençoar a gente aí. Eu quero abençoar ela para que ela tenha a mesma visão que eu, né? Porque muitas vezes a gente tenta ensinar, né? Mas não é a mesma coisa. E tá sendo bom? Tá gostando da Exousia? Tá valendo a pena? Pergunta estranha, Rapaz, né? Não tem como não valer a pena, né? Vou contar uma coisa que eu escutei de um pregador. Chegaram para Billy Graham e falaram: se você soubesse que Jesus voltaria em 3 anos, o que você faria? Ele falou: eu me prepararia 2. E durante 1 eu pregaria. E esse 1 ano valeria por 10. Uau. Então a Exousia tá valendo por 10. 10 por 1. Dizem que a Exousia é 20 anos em 9 meses. É, isso aí. Né? É verdade. E eu entendi que esse é o meu tempo que o Billy Graham falou, de afiar o meu machado.
Amém. Porque por mais que eu tinha sido ungido já, isso não quer dizer. Eu vou trazer uma analogia aqui que, né, que a gente aprende, eu acredito que você vai entender. No jiu-jitsu, né, eu vou mudar um pouco o assunto, você começa a aprender sobre o que é o jiu-jitsu quando você já é faixa preta. Olha aí. Quando você é faixa branca, roxa, azul, marrom, você não entende nada. Você está recém começando. Quando você já tem 13 anos, 10 anos, que você já é faixa preta, que você começa a entender o que é o jiu-jitsu. E eu sei que agora, mesmo depois de um vídeo, mesmo depois de tudo, estou só começando. Uau. Porque não importa não importa o que você acha que é. Sempre tem algo a mais para aprender. Sempre, né? É. Sempre aprendendo. A revelação é sempre assim, né? Você estuda agora, por exemplo, eu estudei Exorcism School Online, vamos estar aí 4 anos atrás, mas cada ano que eu estudo tem uma revelação diferente, eu aprendo algo novo. A mesma coisa eu aprendo tudo novo. Então é muito bom. E, Pompeu, vamos falar de outro assunto agora, porque eu sei que você escreveu um livro. Sim. Né? E você me fale desse livro. Como que foi que Deus te deu esse livro? Foi através de sonho, visões? Como é que foi? E me fale desse livro seu aí. Esse livro, ele surgiu de uma dor muito forte. Sim. No começo do meu tempo com Deus, da minha vida com Deus, eu me casei com a Paula. Sim. E nós tivemos uma filha chamada Pérola. Sim. Nós temos ela, né? Sim. E aos 8 meses, a Paula se sentiu incomodada e foi ver o que era. Ela disse, não, preciso ver melhor o coração da Pérola. Tal. E ela descobriu uma cardiopatia muito rara, chamada anomalia de Epstein. Uhum. E aquilo quebrou a gente. A gente achou que a gravidez tinha sido maravilhosa. Sim. Os períodos, todos maravilhoso. E nos 45 do segundo tempo a gente descobre uma situação que, se a gente não tivesse descoberto através do Espírito Santo que mostrou para Paula, a gente tinha perdido a nossa filha com 2 dias de vida, 1 dia de vida. A gente não sabe quanto tempo ela duraria depois de nascida com esse problema cardíaco. Sim. E nós tivemos um processo muito dolorido. Entre hospitais, entre tudo. E quando a gente estava em Joinville nesse processo todo, Deus falou assim para mim, eu vou dar um novo coração para sua filha. Uau. Mas eu tô te dando o novo coração. Entendi. Porque sem ele, não tem como você me servir. Uau, que forte. E ele deu esse novo coração para mim e para Paula. Mas foi muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muita noite de choro para entender o que Deus queria. Quando eu falo que eu li esses livros de milagres, de curas, de estudar sobre curas, sim, sobre milagres, sobre viver o sobrenatural de Deus, foi porque se não fosse o sobrenatural de Deus, não tinha como a Pérola estar viva. Uau. Porque ela foi totalmente um milagre. Incrível. Deus deu um coração novo para ela. Deu. Quando a gente chegou nos hospitais, tinha uma cirurgia que ela ia fazer, que é uma cirurgia que normalmente ela é feita uma vez, e depois você repete, e depois você repete, e depois você repete, durante o ciclo da vida. Por quê? Porque ela é uma cirurgia que ela não resolve tudo de uma vez. Sim. Porém, Lars, não foi assim com a Pérola. A cirurgia era para ser 8 horas. E nós estávamos muito em oração, muito em jejum, muito buscando de Deus. Muita coisa aconteceu. Uhum. Né? Tá mais relatado no livro, né? Essa primeira parte. E tem algo que aconteceu muito forte. Eu estudei educação física. Eu fiz educação física. Sim. E eu estudei anatomia. Mas eu também trabalhava com calhas, tubulação, sim, de irrigação. Sim. Então eu entendia do corpo humano, entendia de irrigação, de como funciona. E durante um dia, em oração, em buscando de Deus, Deus, o que vai acontecer com a Pérola, né? Me dá uma luz, me fala. E ele falou assim, ó,
a cirurgia da sua filha será assim. E ele me explicou, com canos. Olha No aí. coração dela. Loucura, Lércio. Me mostrou. E eu, como que eu vou falar isso pro médico? Não faz sentido. Ele não vai entender. Sim. Porém, como eu tinha estudado anatomia, eu li de novo os termos técnicos para mostrar pro médico que eu entendia do que eu ia falar, Sim. com a visão que Deus me deu de cano. Então eu peguei, olha a loucura. E quando eu fui falar com o médico responsável, eu falei, a cirurgia da pérola seria assim. E aí ela teria que renovar, né? Mas se caso for assim? E expliquei. Sim. Da forma que o Espírito Santo tinha me mostrado. Sim. Analisaram e falaram bem assim pra mim. Eu vou passar amanhã terá uma reunião sobre como vai ser a cirurgia da sua filha. E eu vou botar essa ideia na mesa. Olha aí. E não falou mais nada. Eu amei. A minha parte eu fiz. Sim. Laércio. No outro dia, que era a cirurgia, o cirurgião passa por mim e ele só fala assim, ó. Pai, fica tranquilo, que ontem Deus mostrou a solução para o coração da sua filha, na mesa de reunião. Só isso. Não falou mais nada. Mais nada. A cirurgia era para ser 8 horas. Foi 2 horas. Uau. Rápido. Saiu rápido. Recuperação maravilhosa. E tudo veio. Só que o processo todo foi muito dolorido. E esse processo todo Deus estava dando um novo coração para mim e para Paula. E o coração para Pérola. Só que a gente botou o nome dela de Pérola. Uma pérola não nasce sem dor, Lércio. É verdade. A ostra tem que sofrer muito. Olha aí. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que encontra uma pérola. Pérola. Vende tudo que tem para adquirir ela. É verdade. Então, a vida da minha filha custou tudo que eu tinha. Uau. O reino de Deus na minha vida custou tudo. Uau. Que forte. E isso só vem, esse tudo, com um novo coração. Que é isso aqui. Que é esse livro. Toda essa história que você contou agora da tua filha, tá nesse livro? Tá nesse Esse livro. livro é baseado então nisso aí. Por isso que o título é O Novo Coração. O novo coração. Ele é baseado em tudo, desde o começo da minha trajetória, né, em Cristo, como Deus deu um novo coração, Sim. e também como ter um coração Uhum. que Deus possa usar. Porque tudo aí. Como você move nos dons espirituais se Deus não te der um novo coração? Qual o coração que você tem que ter para ser usado por Deus? Porque muitas pessoas querem ser usadas por Deus com o coração errado. É coração velho, tem que ter um novo coração. Exato. Tudo é um novo coração. Uau, que forte, hein? E onde que as pessoas acham esse livro? Pode encontrar no meu Instagram, me chamar pelo Instagram, meu WhatsApp, Presente o livro aí para os teus ouvintes ali, para as pessoas. aqui está o livro Novo Coração, né? Você pode encontrá-lo através do meu Instagram, ev.pompeu, pelo meu WhatsApp, lá no Instagram tem um link, vai jogar direto no meu WhatsApp, tem um site do livro também, tá? E você também pode adquiri-lo na Exousia Store, né? É a única livraria que tem, né, o meu livro, né? Justamente porque é o lugar onde Deus quer que ele esteja, Amém. né? É isso aí. E também você pode procurar aqui, né? Nos Você pode comentários. chamar lá, esse aí é o novo representante, né? Pode procurar aqui nos comentários que a gente faz Isso. chegar até você. Isso mesmo, né? Isso Esse é o novo coração. Eu acredito que tudo se baseia aqui, ó, mostrar a revelação da capa. Tudo Sim. foi dado por Deus. 3 corações aí. 3 corações. A Bíblia diz, né, que Deus transformou o coração de pedra em coração de Ouro. carne. Carne. Só que depois do coração de carne tem um coração que é o coração segundo Deus. Uau. Esse é meu? Esse é o seu. meu. Esse é meu. Esse coração é divino. Amém. Glória a Deus, cara. Que É um bênção. coração segundo Deus. Porque não basta a gente saber o que a gente quer. A gente tem que querer o que Deus quer, pelo motivo que Deus quer, para fazer o que Deus quer. As pessoas querem usar Deus para fazer o que elas querem.
mas elas não querem É verdade. deixar o Deus usar elas para fazer o que Ele quer. E o segredo do novo coração é ser o canal de Deus para fazer o que Deus quer fazer na Terra. Que Né? bênção. E esse foi é uma das revelações, né, que a gente encontra. Porque Deus não fará coisa alguma na Terra sem antes ter revelado seus segredos aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Só que qual é o coração do profeta? É forte, hein? O coração do profeta tem que ser o coração de Deus. De Deus. Não tem como nós revelarmos Deus para as pessoas se nós não tivermos Ele Nosso coração. em nosso coração. É verdade. Querer o que Deus quer. A oração mais correta que você pode fazer na sua vida é: Deus, o que tu quer que eu queira? Que forte. Pompeu, esse livro você lançou faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo E tempo. eu tô sabendo que já vendeu muito, né? Já vendeu bastante. muito. Já vendeu bastante. Você tem mais ou menos uma contagem de quantos foi vendido desse livro aí? Aproximadamente 150 livros. 150 livros. 150 Quanto livros. tempo faz? 2 meses. 2 meses, rapaz. Você vai vender muito, hein? Em nome de Vai Jesus. vender. Vou em nome de Jesus. Vai vender bastante. Eu não queria lançá-lo. Olha aí. Eu não queria. Por quê? Porque muita gente pensa assim: vai lançar um livro. Justamente ainda na Igreja Família do Reino. Que tem os do apóstolo junto, né? Não é questão da mas é porque o que acontece? Eu não sei você, mas eu vim de um lugar onde impossível tu pedir para ir pregar em algum lugar. Nossa, é tipo assim, ou Deus te bota ou não bota. Porém, eu disse assim: Senhor, o que eu vou fazer aqui em Balneário? O que o Senhor quer de mim? Ele falou assim: filho, Te colocar. a tua provisão vai vir daquilo que eu mandei tu fazer. O que eu mandei você fazer? A cruzada, o passaporte e o livro. Uau. Confia no que eu mandei tu fazer. Quando o livro começou, foi lançado, né? Eu lancei fora do âmbito da igreja. Sim. Né? Muitas pessoas da igreja foram, conheceram, mas eu não queria, porque a gente, muitas vezes as pessoas podem pensar: ele veio para a família do reino para lançar o livro, ele veio para a família do reino para vender, e eu não quero isso. Sim. Eu não quero, porque o que acontece? As pessoas pensam. Sim. E eu não queria. Eu entendo. E eu disse: eu não vou. Não quero. Eu relutei com o Espírito Santo, Sim. muitas vezes. Só que ele disse assim: filho, eu que te dei o livro. Foi para esse tempo que eu te preparei. Né? Porque muitas pessoas podem pensar assim: tem muita gente que quer escrever um livro para fazer alguma coisa. Eu escrevi um livro para dar um novo coração para todo mundo. Amém. Para que as pessoas entendam, porque eu cansei de ver pessoas querendo ser usadas por Deus, mas pelo motivo errado. E isso me incomodava. Sim. E eu dizia assim: Senhor, eu não quero. Eu quero que as pessoas te amem do jeito que tem que ser. Porque a obra tua é a coisa mais santa que existe. É o mais difícil, é tu ter o coração de Deus. Verdade. E não importa, eu tenho uma frase que eu amo. Assim, ó. Não importa a luta que tu vai passar. O tempo de provação. Tudo que vai acontecer vai passar uma hora. Sim. Mas o importante é passar com esse novo coração. Uau. Porque é ali que você se corrompe. É no momento de escassez que você vai dar chance pro diabo para você fazer algo ilícito para ganhar dinheiro. Uau. É numa chance de abundância demais de você poder pisar em pessoas. É se você não tiver um novo coração, irmão. Se você não tiver um novo coração, quando Deus colocar você no lugar que você tem que estar, você vai cair. É verdade. Satanás, eu cansei de ver Deus levantar homem, levanta. Daqui a pouco ele dá só uma rasteira, destrói tudo e leva muitas pessoas com ele. Por quê? Porque um líder que não tem um novo coração, ele vai arrastar muitas pessoas com ele. Ele não vai cair sozinho. Verdade. Satanás, maior exemplo, Verdade. 1/3 dos anjos.
ficou com ele. Ele arrasta junto. É verdade. Entendeu? Por isso que muitas vezes, tipo assim, Deus ele abate, ele te poda. A Bíblia a videira, parábola da videira, João 15. Se tu tá dando fruto, irmão, é só poda. Ou é só poda, é correção, é ajeita aqui, arruma aqui. E se não é isso, não tem. Quando você tá indo, irmão, vigia. É verdade. Né? Forte. Deus levanta pessoas para te podar. Eu digo que a minha esposa é uma tesoura de poda. Sim. É, não é? O irmão dá risada? Mas é verdade. É verdade. Ela poda. Sim. Ela poda, ela vai podando e vai podando. E se você não se deixar, se você não entendeu no espírito, acabou. É verdade. Quando eu comecei a Exousia School, eu ali com os pastores, muita coisa que eu vi, o meu espírito dizia, meu Deus, eu já vi alguma coisa parecida com essa. Quando eu pensava em falar, o Espírito Santo dizia assim, fica quieto. No começo eu ainda às vezes lutava com isso, mas eu entendi, fica quieto. Tu veio aqui pra quê? Pra falar? Se fosse pra falar, tu que tava dando aula. Vai aprender. Vai aprender. Vai aprender, você veio pra aprender. Você veio aqui pra entender algo que você não tem. Pra viver algo que você não viveu. Nunca nada sobre mim. Deus falava pra mim assim, ó, você não quer fazer como Billy Graham, afiar seu machado? Você não quer gastar o seu tempo se preparando pra fazer algo bom? Então. E durante esse tempo aí você tá querendo ensinar? Olha aí. Forte, hein? É isso aí. Eu quero falar também dos livros do nosso apóstolo, né? Gente, eu quero falar desse livro aqui, ó. A Maior Moeda de Câmbio. Qual que é a maior moeda de câmbio? É a que fez você fazer a cruzada lá? Foi essa mesmo. Essa aí é a fé. Né? A Bíblia fala que sem fé é impossível de agradar a Deus, né? E essa aqui é a maior moeda de câmbio, não é o dinheiro, não é a fé. Esse aqui é o primeiro livro do apóstolo Pedro Medina. Né? Eu quero falar dele porque é um livro que transformou a minha vida. Né? Depois que eu já li esse livro 3 vezes, Pompeu. 3 vezes. Meu Deus. Pode ver que ele tá bem surradinho, tá todo marcadinho aqui, ó. Tá mesmo? Tá bem marcado aqui, ó. Tá vendo, ó? Cheio de marcação, eu vou marcando. Então é um livro muito bom, eu recomendo você comprar esse livro, adquirir esse livro aqui. O investimento é bem pouco, eu não sei ainda o quanto que ele custa, mas eu sei que é bem, acho que é R$30, né? 30, R$40, não sei. Mas você encontra esse livro aqui na Exousia, na editora Exousia, tá bom? Ou você pode pesquisar aqui, pedir aqui nos comentários também, que a gente faz chegar até você. Mas eu te recomendo, um livro muito bom. Eu não vou te falar mais sobre ele, porque eu quero que você compre e você vai descobrir o que tem aqui. Amém? Eu quero falar também desse outro livro aqui. Esse daqui. Esse aqui é um dos livros mais recentes dele. É Banco de Deus na Terra. Poderoso também. Se você quiser ser um banco de Deus na Terra, eu te recomendo esse livro. Também do apóstolo Pedro Medina. E também está na editora, na Exousia. Também não sei o valor dele, mas entra lá na editora que você vai saber. Ou chama a gente aqui nos comentários também, que eu faço chegar até você. Olha aqui, ó. Apóstolo Pedro Medina. Ele lançou mais 2, né? Lançou mais mais dois. Maravilhosos, né? Que são muito bons também, eu já li. Esse aqui também eu já li, tá? Esse livro aqui, pensa num livro bom de ler. Forte, eu li em 2 horas esse livro aí. É muito bom, né? Muito bom de ler. Deus quer pagar suas contas. Deus quer pagar Todo mundo suas deveria contas. ler. Deveria ler, né? Muito bom. Eu não tenho ele aqui. Sobre curas e milagres. Você sabia que tem coisas sobre curas e milagres que você não sabe, que ninguém te contou ainda? Então, tem um livro do apóstolo Pedro Medina que está com esse título. O que não te contaram sobre curas e milagres. E ele conta tudo naquele livro lá. Na próxima gravação eu vou trazer esse livro dele aqui. Tá bom? Todos esses livros você encontra na editora Exousia. Amém? Chegou? Passou rápido. Meu Deus. Passou muito rápido. Glória a Deus. Tem que marcar a parte 2, a parte 3. Quero te agradecer, Pompeu, por ter aceitado o nosso convite, por ter ficado, né,
até agora com a gente, dando essa entrevista ali. Foi muito edificante. Eu tenho certeza que pessoas vão ser impactadas assim, com essa história aí que você contou aí. Eu fiquei impactado com a tua história, com a tua forma de vencer, né? Principalmente essa parte do livro ali, da tua filha ali. Você realmente é um grande homem de Deus. E eu tenho certeza, eu creio, eu vejo isso, que Deus vai te usar muito, muito, muito. Você está apenas começando. Você tem 29 anos. Até os 100 anos, meu irmão. Meu irmão vai... Tem estrada, hein? Você tem estrada. Deus vai te usar muito, muito, muito. Muito obrigado mesmo, tá? Por estar aqui com a gente. Por ter aceitado meu convite. Eu quero agradecer, né? De novo, né? Por tudo que está acontecendo. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer pela sua vida, Breno. Amém. Porque isso que você faz aqui é só Deus na sua vida. Amém. É dele. O eu, podcast é dele. Foi ele que deu, é ele que conduz, é para ele. Ele proveu para ele mesmo. Eu quero dizer Deus também que eu sou muito grato pela vida da minha casa, pela minha esposa, pela minha filha, porque eu creio que quem eu sou hoje, né, em Deus, eu devo muito, né, a Deus. Sim. Eu devo muito àquele que me ensinou os primeiros passos, a minha esposa. Sim. E a minha filha, né, a minha família que me cuidou quando eu era criança, mas principalmente elas, porque foi ali que eu fui mais forjado, né, na casa, né. Um dos motivos de nós estarmos aqui em Balneário Camboriú foi porque eu queria uma vida em Deus, em família, né. E quando eu vi o nome Família do Reino, eu disse, é isso que eu quero para mim. Uma igreja para pertencer, né? É uma família para pertencer, né? Não é uma igreja para frequentar, é uma família para você pertencer. É isso aí. E é tudo isso, né? Tudo isso que nós falamos hoje. Jesus é tudo isso, né? E tudo que está acontecendo aqui, o podcast, os livros, a história, o dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã, é tudo dele. Tudo de Cristo. Eu não sei o que vai acontecer depois que terminar as tuas aulas ali, se você vai continuar com a gente, ou se você vai voltar para a tua terra, ou se você vai para as nações, mas eu quero te dizer que seja bem-vindo à família do reino, uma família para você pertencer. Seja bem-vindo à família do reino e nós estamos aqui para te ajudar, para somar, para estar junto, para saquear o inferno, chutar nos peitos de Satanás, arrancar todas as almas. Aleluia! Nós temos o mesmo sangue, sangue de evangelista. Né? Eu odeio o diabo, eu creio que você também odeia o diabo. Então, nós estamos aí para isso. Vamos saquear. Vamos saquear o inferno. O diabo nem uma unha. Como fala o apóstolo Pedro Medina. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Você é bênção demais. Eu quero te agradecer, muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final, por ter ouvido, né, assistido esse podcast, né, e quero pedir para você também se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe com mais alguém, ative o sininho, amém? E que Deus te abençoe, né? Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana, que você tenha uma semana super abençoada por Deus, que Ele derrame sobre você o shalom, que é paz, prosperidade, saúde, felicidade. Amém? Deus abençoe.